Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Momento Zen, comigo, Carol Costa, aqui no nosso programa semanal na Fiuk do Bra. Gostaria de agradecer novamente nossos apoiadores, parceiros, a TV Channel Network, que sempre nos apoia, a Agenda Cultural de Brasília, e todos vocês que fazem esse programa acontecer, uma vez que toda semana, no mesmo bate-horário, vocês estão aqui comigo. Bom, hoje a gente vai começar com uma reflexão muito bacana, e ela se chama Num Piscar. Há coisas, há situações que nos assustam, mas de repente surge uma força, aquela tão esperada coragem, e você consegue seguir em frente. Superar qualquer obstáculo se torna um pouco mais simples. Para ultrapassar seus próprios limites lhe traz certa surpresa até, já que por vezes mal pode acreditar em seu próprio potencial. O que será que fez para transcender a si mesmo? Você já parou para pensar? Já parou para se fazer essa linda e reflexiva pergunta? Provavelmente, acho que não, hein? Ao pensar em suas próprias limitações e imperfeições, não soa bem, deve achar, mas nada mais é do que um exercício diário a ser realizado. Poderia me perguntar, mas para quê e por quê? Pois bem, analisar suas próprias imperfeições é uma maneira de encarar seus próprios medos. Analisar suas imperfeições é forçar se enxergar. Forçar a si mesmo a olhar para si e acolher suas falhas e tomar uma decisão de mudança de comportamento a partir de então. Quantas vezes nós fugimos, de tomar essa ou aquela decisão porque o que eles vão pensar de mim? Mas você sabe que se você fizer ou não algo, vão falar de você de qualquer jeito. Então, por que você então ainda tem medo do que os outros vão pensar? Lembre-se, ninguém vai calçar os seus sapatos e caminhar por você. É muito cômodo para os outros te julgar. Mas e você como que fica quando você ajuda os outros, se doa demais e ninguém te enxerga? Você já se fez essa pergunta? Não é que você tenha que ser egocêntrico, totalmente egoísta. Lembra que eu sempre falo que nós temos que começar a fazer a caridade conosco mesmo? Então, como eu vou fazer a caridade com meu irmão se eu não cuido de mim como deveria? Tem um mandamento de Deus que fala: amai o seu próximo como a ti mesmo. E como que você se ama se você se anula? Tem alguma coisa errada nessa situação? Você não percebe que ao se doar demais, você se anula, você se esquece de si mesmo e as coisas começam a afundar? Então, você também precisa do seu olhar, do seu carinho, do seu momento. Aprender a gostar da sua própria companhia. Isso é fundamental. Não é do dia para a noite que você vai falar: vou ficar sozinho, vou fazer tudo o que eu quero, vou ir em algum lugar, não vou fazer nada. É um hábito, você tem que aprender. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a maturidade, ela traz muitas coisas legais, como saber que as coisas mais simples são as mais importantes e saber reconhecer cada momento na sua vida. Tudo é uma fase, tudo passa. Coisas boas, coisas ruins, elas passam. E o que fica são as lembranças. Lembranças boas e outras nem tão boas assim. E lidar com as situações é um aprendizado. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Deve pensar que as cicatrizes que possuis nunca se fecharam. Será mesmo? Elas sempre vão te acompanhar. Isso é um fato. Cicatrizes mostram tudo aquilo que a gente já vivenciou.
Só observe quais são os gatilhos que te remetem naquele momento de sofrimento. Você tem que analisar o que ativa, o que faz eu reviver aquela situação. Eu tenho como evitar? E como eu posso evitar se você já sabe o que ela é? Se você consegue aos poucos fazer ligações com o seu passado e ver, opa, eu já vivi isso, eu sei como acaba, eu não vou insistir. E você muda no meio do caminho e fala, não, eu não quero mais isso, eu vou fazer algo totalmente diferente. Tá tudo bem. A partir do momento que você desiste, não quer dizer que é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Principalmente quando você percebe que doar-se muito ou fazer algo em demasia pelo outro não tem uma recompensa. A gente sabe também que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer de coração sem esperar uma retribuição. Mas até chegar a esse ponto de elevação, de que você entenda que tudo que você dá de coração um dia retorna a você da melhor maneira, leva tempo. A gente fala assim, eu gostaria tanto que acontecesse isso na minha vida ou aquilo, mas não tá saindo como eu planejei. Às vezes, Deus ele é tão sábio, tão caridoso conosco, você pode falar assim, não acredito em Deus, o universo, Gaia, não sei, digamos assim, tudo vai conspirar para algo melhor na sua vida. Se algo não aconteceu, tudo bem, naquele momento você vai se chatear, você vai ficar triste, você vai se questionar o que você fez de errado, por que não deu certo, mas será que lá na frente essa sua percepção não pode mudar? Com certeza ela vai mudar. Do dia para a noite? Não. Leva um tempinho também. Tudo é uma questão de tempo. E a gente volta naquela velha frase. Dê um tempo para que o tempo coloque as coisas no seu devido lugar. Nós, seres humanos, temos uma ansiedade e até mesmo uma necessidade de querer que as coisas aconteçam do dia para a noite. E tudo que é da água para o vinho não é verdadeiro. Tudo que realmente importa, faz sentido para a sua vida, leva tempo. E isso é um exercício diário. Você fala, mas Carol, você sempre fala do exercício diário. Sim, é um exercício diário. Lembre-se também que não é todo dia que você vai acordar sorrindo, querendo as melhores coisas do mundo. Vai ter dia que você vai querer ficar deitado. Vai ter dias que você vai falar assim, gente, por que eu tenho que levantar? Por que eu tenho que fazer isso? Mas você tem que entender uma coisa, se você não se levantar, se você não fizer um mínimo de esforço, ninguém vai fazer nada por você. É claro que você vai querer que alguém esteja do seu lado para te apoiar, mas nem sempre você vai ter. Vai ter momentos que você vai ter que respirar fundo e falar, se eu não for, algo pior vai acontecer. Então, a minha vida é mais importante do que qualquer coisa, do que possam pensar e de quem estiver do meu lado. E você tem que seguir em frente. E tá tudo bem. Você tem que entender. Você vai chorar? Com certeza vai. Você vai se frustrar? Vai. Mas também vai ter coisas boas. Então, assim, agradeça por tudo. Exercer a gratidão é algo divino. E você tem que estar sempre mais próximo do seu eu superior. E você faz isso como? Um dia por vez. E devagarzinho, né? E você sempre buscar coisas que te afastem do mundo e te aproximem do sagrado. Eu não quero, Carol. Não tem problema, é uma escolha sua. Enquanto você sentir que no seu coração isso faz sentido para sua vida, tá tudo bem. A partir do momento que você entende, não faz mais sentido, não é o que eu quero. Eu quero uma mudança real. Eu quero algo que tenha um real significado. Aí sim, você começa a mudar seu comportamento. Mas até lá é uma linda e eterna jornada. Quanto tempo vai durar? Não sei. Dias, meses, anos, quem sabe a vida inteira. São percepções que só o tempo vai ser capaz de te mostrar.
Vamos voltar para o texto. O passado não é para ser ignorado, mas reconhecido, já que foi por meio dele que chegou até aqui. É comum que as pessoas queiram ter em suas mãos o controle de todas as coisas. Desculpe decepcioná-lo. Infelizmente, as coisas estão fora de nosso controle. E não tente ter o controle de tudo, porque você vai se frustrar. Isso é um fato. Algum dia, tudo fará sentido. Lembra que eu falei agora há pouco? Hoje a gente vai chorar, vai resmungar, vai se questionar 1000 vezes, mas lá na frente vai ter uma razão muito maior daquilo ter acontecido ou de não ter acontecido. Vai depender da nossa maturidade, da nossa elevação espiritual, da nossa conexão com o nosso eu interior para fazer esse sentido brotar, né, dentro do nosso ser. Então vamos lá. Sempre haverá alguém, alguma situação que fará tudo se transformar. Lhe desejo sabedoria, paciência, determinação. Observe sem julgamento. Aceite os fatos sem expectativa. Eu sei que não é fácil, mas é um exercício diário a ser realizado. Aí vocês podem falar, mas Carol, você está falando de novo do exercício diário? Sim, porque ele é muito necessário. A gente só aprende à base da repetição. Quando a gente quer excelência em qualquer parte da nossa vida, o que a gente faz? A gente repete diariamente. Ou quantas vezes a gente achar necessário, às vezes, vamos supor, para ter uma caligrafia muito bonita, você pode fazer esse exercício 2 vezes por dia, 2 vezes na semana. Não tem como que eu vou colocar uma medida certa. Eu quero tocar bem o instrumento. Você começa a treinar, não é só no dia que você vai ter aula que você vai treinar. Pelo contrário, você no seu momento livre você vai se sentir motivado para fazer algo. Eu quero mudar, eu quero aprender coisas novas. Se dedique, faz porque você quer, porque você enxergou um sentido naquilo, não porque alguém está te cobrando ou porque esperam algo de você. Quando você já tem uma expectativa por trás, pode gerar uma frustração, porque as pessoas começam a querer que você atenda aquela expectativa. É muito raro, para falar que é quase impossível, que alguém realmente atenda a expectativa do outro. Pelo contrário, nós temos a grande tendência de nos frustrarmos, porque projetamos no outro um desejo interno de que algo aconteça 100% perfeito, de que assim, que um erro pode ser fatal e a gente se prende aos detalhes. Tem um ditado, não um ditado, mas assim, uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas nos ganham pelos detalhes e nos perdem pelo mesmo motivo. Porque o que chama a atenção de qualquer pessoa, tanto na amizade, quanto no relacionamento interpessoal, até em relacionamentos afetivos, são a dedicação empenhada. Não é falar assim, eu vou fazer grandes coisas. Não precisa de grandes gestos. Um telefonema, estar presente, né? Ser presente na vida das pessoas, retribuir o carinho, né? Não de forma mínima, mas de uma forma verdadeira, é bem importante, faz uma diferença. Às vezes, assim, poxa, você tá mal. Se uma pessoa te liga e fala assim, não fica assim, faz você rir, te conta uma piada, pode parecer, assim, mínimo, mas ele faz uma diferença gigante. Quando alguém entra num momento de desespero, qualquer coisa que faça você sair daquele momento é muito válida. Então, uma atitude, mesmo que pequenininha, faz uma grande diferença. Por isso é tão bom estar rodeado de pessoas que te enxergam
e te fazem parte daquele grupo. É como se você fizesse parte de uma família. Você pode falar assim, ai, Carol, eu não me sinto parte de nada. Será mesmo que você não faz parte de nada? Tem alguma coisa estranha. Todo mundo tem um pedacinho, tem uma conexão. Tem pessoas que às vezes são mais próximas de ti, que moram tão longe do que as próprias pessoas que estão perto. Comece a rever. Você vai descobrir coisas incríveis. Pessoas assim que talvez por receio de achar que estão incomodando, não falam contigo. Mas se você der uma abertura, as coisas podem mudar e se tornar muito legal. Reconstruir laços, se dar uma segunda oportunidade é importante. Eu vou ler mais um texto. Esse é do dia 6, do 30 dias de inspirações. E ele fala assim, às vezes, só que se quer é alguém para conversar, alguém que sente do seu lado e te ajude a encontrar uma luz naquela situação que tira a sua paz. Alguém que olhe para você e te enxergue. Que mesmo que seja difícil no início entender a sua dificuldade, naquele momento, não desista de você por esse obstáculo. Entenda que nem sempre vai concordar com tudo, que às vezes agirá com teimosia sim, fará até o famoso charminho, vai arrancar boas risadas de você. Que o primeiro passo seja a amizade. Ninguém namora ou casa com seu inimigo. Eu nunca vi. Você já viu alguém casar com alguém que se odeia? Ninguém faz isso. Ninguém mantém perto pessoas que você não tem afinidade, que você não gosta. É uma coisa que a gente tem que repensar, porque a gente fala assim, nos tornamos inimigos, mas será que de fato vocês já não eram? Antes mesmo da situação acontecer? As máscaras eram tão assim, impregnadas ou grudadas, vamos colocar, que você não conseguiu enxergar, ou você colocou uma venda nos seus próprios olhos para caber numa caixinha que nunca lhe pertenceu. Você esteve ali por quê? O que te fez te sujeitar a situações que você não merecia? Tinha alguma coisa sim para você aprender, mas por que você demorou tanto tempo para enxergar? O que você tinha medo de ficar sozinho? De que você tinha aquele desejo incansável de fazer parte de um grupo? Eu já comentei algumas vezes aqui, não me lembro em qual dos programas, mas tem uma coisa bem interessante que fala o seguinte: nós não precisamos fazer parte de nenhuma caixinha, podemos transitar por vários grupos. Então, se você gosta de rock, vai no rock. Gosta de pagode? Vai no pagode. Eu gosto de música clássica, vai ouvir música clássica. Faça coisas que você gosta. Esteja rodeada de pessoas que gostam das mesmas coisas. É claro que você não vai dividir, compartilhar a sua vida com todas essas pessoas. Vão ser pessoas chaves que você vai ter por perto. E essa parte é mais importante. E um sábio, eu vou colocar assim porque eu não lembro de fato quem falou isso, mas ele fala assim, as pessoas que mais sinceras, que têm a vontade de realmente fazer algo diferente, são as pessoas que são mais isoladas. Elas não conseguem estar rodeadas de tantas pessoas, usar tantas máscaras, porque elas acham aquilo tão desnecessário e tão prejudicial, porque elas se anulam para fazer a vontade do outro. Ninguém precisa. As pessoas fazem para se sentir parte de um todo. Mas você vai encontrar um espaço onde você vai poder ser você mesmo. E aí vai ser maravilhoso.
Leva tempo? Leva tempo, mas você tem também que buscar isso. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Respeite as diferenças. Reconheça que tem manias ou chatices que mais para frente vão te irritar ou não. Se for algo que possa ser modificado por meio de conversa, por que não tentar? Naquele antigo e típico promessa na saúde e na doença. Os relacionamentos, né? Na alegria e na tristeza, na riqueza, na pobreza. Isso vale para tudo, não apenas para a união conjugal. A amizade também precisa disso, se comprometer. Se não houver isso, nunca foi amizade, e sim um jogo de interesse. Por que eu falei isso? Porque é muito fácil você ter alguém do seu lado que ela pode te proporcionar várias coisas, mas no momento que essa pessoa ela precisa de ti, você vira as costas. Você fala não, você começa a afastar ela, começa a arrumar desculpas. Mas infelizmente você percebe que a amizade ela só era válida a partir do momento que você realmente podia oferecer algo. Mas por alguma razão, por algum contratempo, né? A sua vida virou de cabeça para baixo e você é quem precisa de ajuda e a pessoa se nega. E a gente tem que reconhecer e falar assim, tá bom. Então, você agradece, vai doer, mas aí você tem que seguir em frente. Ai, Carol, eu não tenho essa maturidade. Então, você vai sofrer um tempo de forma desnecessária. E depois desse tempo, você vai enxergar. Como eu disse, pode ser dias, meses, anos, ou até uma vida inteira. Não importa. Hoje, o que eu quero dizer para vocês? Sejam felizes. Estejam felizes com a sua própria companhia. Estando acompanhado ou sozinho. Sozinho eu falo assim, sem alguém grudado em ti. Mas assim, efetivamente nunca estamos sós, de fato. Né? Se a gente for parar para analisar, temos tantas coisas maravilhosas perto da gente que, se a gente for observar, a gente nunca tá sozinho. Então, a gente tem que abrir nossos olhos, os nossos olhos do nosso eu superior para as coisas mais lindas e maravilhosas que a vida tem a nos oferecer. É fácil? Mas é importante. Voltamos para aquela frase, exercício diário. Só por hoje, agradeça. Agradeça por ter levantado, agradeça por ter tido um alimento, pela cama que você tem para dormir, pelo teto para te proteger, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Quantas pessoas dariam tudo para ter o que você tem? E às vezes você não dá valor. Uma frase que surgiu para mim e faz muito sentido. Se a gente não der valor no que a gente tem, como é que a gente pode querer algo diferente? E talvez a gente só vai dar valor quando a gente perder tudo. Então, antes que você perca tudo, dê valor agora. À sua família, ao que você já conquistou. Até mesmo pelas situações difíceis que você passou. Essas são mais complicadas, mas não são impossíveis de você agradecer. Com o tempo, tudo vai fazer sentido. Algo muito melhor está por vir. Agradeço a todos que ficaram aqui, mais uma vez, nesse lindo programa do nosso Momento Zen, comigo, Carol Costa. Te espero na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui na Fiuk do Bra. Fiquem com Deus e um beijo!